Olá, pessoal, boa noite. Marco Carvalho aqui falando. Sejam bem-vindos a esse webinar da Matsa sobre segurança da informação e a sua carreira e os aspectos de certificação profissional. Nós temos conosco aqui hoje o nosso apresentador Marcos Fontanelli, que tem uma longa carreira nessa área de segurança, e vai compartilhar conosco hoje um pouco da experiência dele e com foco específico para falar sobre o impacto que a certificação tem nessa carreira. Para fazer um resumo para vocês sobre a Matsa é uma empresa jovem, foi fundada em 2014, mas nasceu de um projeto criado há 10 anos atrás, onde no fim de uma carreira de TI como revendedor durante 32 anos, eu decidi mudar um pouco o rumo da vida e seguir na área de serviços especificamente, e mudar o propósito do que eu fazia para, em vez de vender produtos, ajudar as pessoas que compravam esses produtos, que são vocês, profissionais de TI, apoiando no seu desenvolvimento pessoal. Então, a missão da Matsa é promover e apoiar a carreira do profissional de TI. A gente faz isso através de 4 unidades de negócio, a Matsa Academy, Matsa Education, Matsa Consulting e Matsa Tech. Esse webinar está sendo promovido pela Matsa Education, que é a divisão da empresa focada em treinamento e capacitação para certificação profissional. E o nosso assunto hoje aqui vai ficar em torno da certificação CompTIA Security Plus, que é uma certificação renomada na área de segurança. Vocês vão conhecer um pouco da aplicabilidade dela ao longo do webinar de hoje. Então, espero que vocês curtam aí o nosso conteúdo e aproveitem bastante na interação com o Marcos. Só para organizar a nossa comunicação aqui hoje, nós temos aqui um chat aberto, tá, que vocês podem interagir comigo. Eu vou ficar aqui em off com esse chat, interagindo com vocês, interrompo o Marcos à medida em que vocês façam alguma pergunta, alguma interação que seja necessária, interromper naquele momento. Do contrário, eu vou pedir para vocês deixarem perguntas clicando embaixo do chat, embaixo do lugar onde você digita a mensagem, tem um quadradinho lá, um box de Add a Q&A. Então, se você colocar uma pergunta e clicar nesse ícone, ele vai colocar isso numa lista de perguntas e respostas, Q&A lá em cima, que no final a gente vai parar um pouquinho antes do término da hora, para poder ver essa lista de perguntas e respondê-las na sequência. Se por acaso o nosso tempo não der, as perguntas ficam aqui registradas e a gente responde depois para vocês por e-mail. Ok? Nossa previsão é de terminar às 20 horas, então a gente tem aí pelo menos uns 40, 45 minutos para a apresentação do Marcos. Marcos, contigo, vou desligar minha câmera aqui para poupar a nossa banda, e com vocês, Marcos Fontanelli. Por favor, Marcos. Obrigado, Marco. Boa noite. Boa noite a todos. Sejam bem-vindos aqui ao webcast promovido pela Matsa. É um prazer estar aqui com vocês ao longo desses 40, 50 minutinhos, tá? Eu também vou desligar minha câmera, tá bom? Para poder economizar a banda e ficar mais tranquilo aqui a nossa conversa, tá bom? Muito bem. Então, nosso assunto hoje é sobre carreira de segurança da informação e certificação profissional, tá? Deixa eu me apresentar um pouquinho aí para vocês. Meu nome é Marcos Fábio, eu sou perito em computação forense, eu atuo com computação forense, tá, nas esferas cíveis, para a justiça, também fazendo perícia corporativa, tá? Sou mestre em informática aplicada, fiz cursos de extensão em cibersegurança no MIT, sou um dos coautores da NBSI, que é a Norma Brasileira de Gestão de Segurança da Informação. Eu convido vocês a dar uma olhada, essa norma está aberta para que vocês possam dar uma olhada. Ela não é um substituto, uma norma que substitui a família ISO 27000. A ideia dessa norma é prover boas práticas para que as pequenas e médias empresas elas possam ficar compliance com essas melhores práticas e se tornar competitivas, uma vez que a auditoria da norma ISO 27000 é bem cara, né? Então, a ideia é uma auditoria um pouco mais acessível, né, para essas empresas. Sou instrutor de treinamentos na área de segurança da informação e infraestrutura de redes, tá? Sou professor universitário desde 2005, estou vendo que tem algumas pessoas aí que já
fazendo treinamento comigo, foram meus alunos de graduação ou pós-graduação, e participo de diversas associações, tá? Entre elas o CONPED, que é o Conselho Nacional de Peritos Judiciais, a HTCIA, né, que é a Associação de Crimes de Alta Tecnologia. Sou um dos membros fundadores da APECOF, a Associação dos Peritos em Computação Forense, onde eu fui vice-presidente de 2015 a 2017. Tá? E aqui embaixo tem 3 das principais certificações, eu coloquei 2 da CompTIA e coloquei o CHFI, que é focado em forense, mas eu possuo também outras certificações. Tá? Eu comecei com certificação, só para a gente contextualizar, em 99. Então, já tem aí um certo tempo que eu estou nessa jornada aí de certificações e tal, sempre me capacitando e me atualizando. Então, antes da gente começar, o que a gente vai falar aqui? A gente vai falar um pouco das estatísticas, né, contextualizar vocês dentro do cenário de segurança, para que vocês possam, né, em definitivo, entender que a área de segurança é uma área em ascensão, tem uma demanda crescente por profissionais capacitados, né? É importante frisar isso, né? Profissionais capacitados, e que os vencimentos são bem interessantes, tá? Não só mundialmente falando, mas aqui no Brasil, porque se fala muito de certificação e de salário, e o pessoal coloca muita estatística mundial. Ah, mas é nos Estados Unidos, é do Canadá. Não, aqui no Brasil tem boas vagas, né? Aqui no Nordeste, eu falo de Fortaleza, aqui no Nordeste tem boas vagas, com vencimentos bem interessantes, desafios bem bacanas. Eu vou falar um pouquinho dessas oportunidades. E, é claro, falar das certificações, especificamente dando um foco mais nas certificações de segurança da CompTIA. Mais na frente eu digo por que a gente vai dar esse enfoque na CompTIA. Tá? Essas estatísticas iniciais que eu estou mostrando para vocês, elas são do CERT, elas estão disponíveis no site do CERT. Isso aqui é o compilado do ano de 2017, né, de 99 até 2017. A gente pode ver nesse primeiro gráfico que houve um aumento considerável, né, nos incidentes reportados ao CERT de 2016 para 2017. Por mais que este gráfico esteja mostrando um aumento desses incidentes, isso aqui ainda é muito pior. Vou dizer por quê. Porque isso são os incidentes reportados. Ou seja, há incidentes que não foram reportados, muitos incidentes que não foram reportados. Tá? Então, isso aqui são apenas os incidentes que o CERT tem conhecimento. Desses incidentes reportados, a gente pode analisar que de janeiro a dezembro de 2017, o scan, né, a varredura, na realidade, não chega a ser, não é o scan com M, que seriam os ataques de fraude bancária, tá? A fraude ela tá prevista aí com 7% aproximadamente. Então, a gente vê que tem muita gente fazendo varredura, procurando brechas de segurança. Logo após essa atividade, a gente vê os ataques de negação de serviço, tá? O DOS com 26%. E aí vem as fraudes, vem as invasões propriamente ditas, vem os ataques às aplicações web, porque cada vez mais a gente tende a migrar as aplicações para o ambiente web. Tá? Tudo isso, há necessidade de profissionais certificados, capacitados, qualificados, para que eles possam implantar as medidas protetivas e eles possam estar em constante análise da infraestrutura das suas empresas para evitar que esse tipo de coisa aconteça. Se a gente for analisar as reportagens né, dos meios conhecidos, vocês vão ver que todo dia há algum reporte sobre uma vulnerabilidade que foi descoberta, alguma fraude de um banco ou de instituição financeira, ou alguma empresa que teve vazamento de informação de dados dos seus usuários. Tá? Isso já virou senso comum, infelizmente, e isso acontece muito, novamente, pela falta de profissionais capacitados. Falta gente para entender sobre infraestrutura, entender sobre segurança, entender sobre desenvolvimento seguro, entender como os ataques acontecem para que possa se proteger. Você só pode se proteger de algo se você conhece como é que esse ataque ocorre. Então, como a maioria dos profissionais, infelizmente, não conhecem a estrutura de um ataque, eles não sabem exatamente quais medidas são mais efetivas contra esses ataques mais comuns. Infelizmente, ainda se tem uma visão de que se ter firewall e antivírus é suficiente para se ter a proteção de uma infraestrutura, e isso é completamente equivocado. A gente pode ver aqui nesse gráfico, então, que o Brasil, né, a origem desses ataques, na realidade, provém de dentro do nosso próprio país. Né? Ou seja, o brasileiro ataca brasileiro.
né? Então, da mesma forma que nós estamos despreparados para nos defender, nós estamos muito bem preparados para atacar. E, muitas vezes, não há necessidade de um conhecimento muito elaborado para atacar, porque existem as receitas de bolo, né, os scripts já pré-definidos, as ferramentas já automatizadas que são utilizadas para realizar esses ataques. Então, muitas vezes, como a gente chama, um script kid, né, um newbie, um novato na área, que pegou uma receitinha de bolo e começou a testar, aprendeu alguma coisinha na faculdade, foi testar e acabou descobrindo alguma vulnerabilidade, né? Em contrapartida, o cara que está do outro lado, o analista de segurança, ele tem que ter um conhecimento mais elaborado para poder identificar mesmo esses ataques automatizados, mesmo esses ataques que partem de pessoas, vamos dizer assim, com uma base de conhecimento mais rasteira, né? Então, essa aqui nesse site vocês vão poder ver uma reportagem, um relatório muito interessante a respeito de quanto é que o mercado do cybercrime tem levado, né, em relação a essas explorações que têm acontecido. Então, em 2017, foram 3 trilhões de dólares, tá certo, movimentados por esse mercado. E a previsão é que em 2021 sejam 6 trilhões de dólares. Isso é muito dinheiro, isso realmente tem onerado bastante as empresas. Tá? Então, empresas pequenas, dependendo do tipo de ataque, do tipo de vazamento de informação, do tipo de ativo que foi afetado, elas com certeza elas podem vir a quebrar. Empresas maiores, não, o Facebook, que tem lastro, tem uma margem para poder perder alguns milhões de dólares, ele não quebra, ele perde competitividade, mas ele não fecha, ele não quebra. A Sony já foi atacada várias vezes e continua aí, né, vendendo seus produtos. Claro, perde mercado, perde credibilidade, né? Os usuários deixam de acreditar no produto, mas assim mesmo continuam comprando. Né? Da mesma forma, as vulnerabilidades que são descobertas no Windows, e ninguém deixa de utilizar o Windows por conta disso. Mas há, é claro, uma mácula na imagem da empresa. Em relação às oportunidades, né, dentro desse guia salarial da consultoria Robert Half, você vê que o topo aí, quem está no topo, as demandas na área de segurança e das ameaças cibernéticas continuam e vão continuar sendo bem solicitadas, vindo logo aí, é claro, a parte de mining, de big data, né, inteligência artificial, analytics e tal, que é o que está na moda no momento e vai perdurar durante algum tempo. Cada vez mais aí os estatísticos vão tomar mercado e vão ter destaque aí nas empresas devido ao cenário que tem que se formar. Em relação às oportunidades, né, ainda da consultoria Robert Half, né, tem aqui para poder vocês ficarem felizes, né, uma previsão aí, tá? Guia salarial de 2018, em relação a alguns cargos aí da área de segurança, desde analista júnior até gerente de segurança da informação. Pessoal, isso aqui não é uma estatística, desculpa, isso aqui é uma estatística, isso aqui não é uma matemática exata, tá? Não quer dizer que necessariamente você vai se tornar gerente e vai ficar ganhando 25 mil reais. Isso vai depender do teu background, isso vai depender do teu networking, sim, o que indica é importante, né? Não se vai indicar um profissional para ocupar um cargo de gestão só porque ele é muito legal. Tá? Algumas empresas, inclusive, elas bonificam os funcionários que indicam bons funcionários e capacitados para ocupar os cargos que elas estão precisando. Tá? Então, você não vai indicar qualquer pessoa. Então, é claro que esse cara que vai ganhar 25 mil reais, ele é um cara que já tem uma grande experiência de gestão, ele é um cara, provavelmente, que tem a certificação CISP, que é a certificação mais reconhecida na área de segurança da informação, é uma certificação extremamente complexa, são 6 horas de prova, mais de 1.000 páginas de material para estudar, e ela é caríssima, ela custa, só a prova, se eu não estiver enganado, houve um aumento aí, ela está em torno de 699, né, 700 dólares. Então, não é uma certificação para você brincar e testar para ver se vai dar certo. Você tem que realmente se dedicar. Agora, no momento em que você atinge o patamar de CISP, a sua vida muda. No outro dia, as oportunidades elas começam a aparecer assim, como pipoca, pipocando numa panela. Tá? Então, isso aqui é um norte para vocês, tá? Tem sim, pessoal, vagas desses salários aqui no Brasil, em São Paulo. Tem vaga de salários, né, semelhantes a esses aqui em Fortaleza. Eu digo isso com propriedade, tá? Eu conheço muitos gestores,
Vez ou outra eu recebo propostas para cargos de analista e tudo mais, e eu divulgo nas redes sociais e na minha lista de distribuição, né, de discussão, perdão, e eu vejo que tem alguns salários interessantes. Assim como tem também coisas surreais. Tá? O cara não sabe de nada, mandou lá para alguém do RH, o cara pegou uma sopinha de letrinha e fez lá um prospecto de vaga sem ter a menor noção do que aquela vaga exatamente faz. E é claro que a gente tem que se valorizar. Né? Entenda que você vai fazer um investimento alto em treinamento, em capacitação, em certificação, você vai fazer uma graduação, você vai fazer uma especialização, você deve também fazer um mestrado, tá? Tudo isso é capacitação e você vai fazer várias provas de certificação e tudo isso é dinheiro, tudo isso é tempo, isso é esforço seu. E é claro que você quer ser compensado por isso no futuro, sendo bem remunerado. Tá? Você não vai fazer uma certificação de $700 praticamente o valor da certificação. Isso não tem sentido, tá? Então, você tem que saber também, ter bom senso para saber o quão você tem o conhecimento e a experiência necessária para ocupar aquele cargo e, consequentemente, receber o salário adequado, mas você também tem que ter humildade para saber que você não sabe e não pode sair da faculdade querendo ganhar 15 mil reais. Como tem muita gente por aí, acreditem. Eu acho isso surreal. Tá? A gente pode discutir depois isso mais à frente aí nas perguntas, mas é surreal. O cara recém-formado, nunca trabalhou, nunca estagiou, não tem uma certificação, não fala inglês, ele quer ganhar 10 mil reais. Acredite, tem gente que tem essa visão. Né? E aí fica chateado porque não consegue nada, e nem vai conseguir. Lamento informar. Além do perfil técnico, né, o conhecimento técnico é mandatório, né? Isso é o básico. Existem alguns conhecimentos que são chamados de soft skills, que as empresas cada vez mais elas têm valorizado isso no momento da contratação. Eu, como professor universitário, eu vejo muito, tenho visto ao longo dos anos, e infelizmente eu não tenho visto muita melhora nesse perfil dos alunos em relação à comunicação escrita e oral. Estou batendo um bate-papo aqui online, mas eu poderia estar num auditório com 200 pessoas, 300 pessoas conversando e transmitindo uma ideia. Aí eu deixo uma pergunta para vocês. Quantos de vocês se sentiriam à vontade, se sentem capazes de chegar, por exemplo, numa audiência de 100 pessoas e conseguir, meia hora, 15 minutos, 20 minutos, transmitir uma ideia? Chegar numa sala de reunião com 10 pessoas e transmitir uma ideia de um projeto, por exemplo. Você se sente à vontade? Você se sente apto para fazer isso? Você não sua frio, você não gagueja, você não fica nervoso? Né? Nervoso até é normal, mas controlar o nervosismo faz parte. Então, as pessoas, você tem que... Né, elas acham ruim na faculdade quando o professor passa um trabalho para ser apresentado na frente, para todo mundo. Mas isso é um skill, é uma habilidade essencial para você ascender na sua carreira. Em algum momento você vai ter que vender seu peixe, meu amigo. Em algum momento você vai ter que chegar na frente das pessoas e dizer o que pensa, dizer a ideia que você está tendo, e é claro, essa ideia ela pode fazer toda a diferença na ascensão da tua carreira. Pode ser que essa ideia te traga uma promoção, um aumento salarial. Se você não consegue passar a ideia, você não vai ter, obviamente, vai colher os frutos dessa ideia. Da mesma forma, você tem que saber escrever. Em português, tá? Eu não estou nem falando em inglês. É impressionante como as pessoas escrevem errado, e cada vez mais, nesse mundo de WhatsApp e Telegram, em que as pessoas escrevem muito rápido e abreviando as palavras, é impressionante que quando se está mandando um e-mail corporativo, eu não estou nem falando de uma redação, eu não estou falando de uma petição num processo, eu não estou falando de um documento regulatório, né, que eventualmente você vai precisar escrever. Você vai precisar escrever uma norma, um regulamento, uma política de segurança para a tua empresa, e você vai ter que escrever em português. E esse português tem que estar claro, as tuas ideias têm que estar claras. Então, também como professor, eu tenho visto muitas vezes que o aluno, ele sabe o conteúdo, se a prova fosse oral, assim, professor e aluno, escondidinho, uma sala, ele responderia tudo 100% correto. Mas na hora de colocar no papel ideias, começo, meio e fim, a pessoa se perde. Fora alguns erros gritantes de português, como conexão escrito com C cedilha, enfim, e outras coisas, texto, um parágrafo todo, né, sem pontuação, o cara parece que está, né, falando, narrando um jogo. Enfim, pode parecer besteira para você, mas isso é fundamental.
há empresas, e cada vez mais, no processo seletivo, ela coloca para você escrever uma redaçãozinha. Conte aí sua história profissional, conte aí como é que você começou na carreira, por que você quer trabalhar na empresa. Coisas aparentemente banais, mas que tem o intuito apenas de duas coisinhas. Primeiro, saber se você sabe português. E segundo, se você sabe colocar suas ideias no papel, começo, meio e fim. Então, é fundamental. Se você tem dificuldade com isso, te aconselho a procurar um curso de redação. Isso é sério, tá? Procure um curso de redação para poder você melhorar a tua escrita. E recomendo também fortemente um curso de oratória. Eu fiz um curso de oratória. Tá? Existem vícios, existe a postura, existem algumas coisas. Eu recomendo fortemente curso de redação, de português, de uma maneira geral, curso de oratória e de vendas. Eu acho que todo mundo deveria fazer esses 3 cursos, independente da área. Porque você é o vendedor, meu amigo. Você se vende. Na hora que você está numa entrevista de emprego, você está se vendendo. E se você não souber se vender, se você não conseguir convencer o entrevistador, o recrutador, tá certo? Que o produto que você está vendendo, que é você, a sua qualidade técnica, o seu conhecimento, tá certo? O teu perfil profissional, se você não conseguir vender esse produto, você não consegue a vaga. É simples assim. E pode ser que você tenha N certificações, mas se você não tiver escrita legal, se você não souber se comunicar de forma clara, se você não souber trabalhar em equipe, o cara é brilhante, mas o cara é intratável. Ninguém aguenta participar de um projeto com aquele cara. Esqueça. Tá? E a visão sistêmica também é muito importante. Eu tive o privilégio de trabalhar em diversas empresas de setores diferentes que me deram visões diferentes de negócio. Eu trabalhei em siderúrgica, eu trabalhei em empresa de telecomunicações, eu trabalhei em banco, eu trabalhei em indústria de alimentos. Então, cada uma delas tem, obviamente, um produto, né? Às vezes mais de um produto diferente, e um processo produtivo diferente. Então, é muito interessante quando você passa a entender como é que uma placa de aço é fabricada, como é que um biscoito é fabricado, e como é que é feita a parte de automação de agência bancária, por exemplo. Tá? São coisas completamente diferentes e são muito interessantes. E cada vez mais que você conhece do negócio que você está inserido, não é porque você fica trancado numa salinha TI que você não tem que entender do todo. Porque você que está lá, trancado naquela salinha, pode ser que você tenha uma grande ideia que venha mudar completamente o negócio. De novo, isso aí vai fazer toda a diferença na tua carreira. Tá? Então, parem para pensar, não somente em relação aos conhecimentos técnicos, mas também em relação a esses soft skills. Tá? Eu nem falei do inglês, porque inglês é obrigatório. Tá? Marcos, pois não? Marco falando, eu vou sugerir aqui da gente fazer uma pesquisa, né, no grupo que está aqui com a gente hoje, Perfeito. sobre esses 2 assuntos que você falou. Né? Um é sobre o nível de inglês. Né? Legal. Então, estou colocando aí um poll online, vocês devem estar vendo na tela um questionário para ser respondido, então eu vou dar alguns minutinhos para que vocês respondam, para a gente ter uma ideia da nossa audiência, como é que está o nível de inglês da galera. Perfeito. Jedi foi ótimo, eu gostei do Jedi. Jedi é legal, né? Vamos ver se tem algum Jedi na turma. Perfeito. É importante que a gente fale disso, porque a gente tem visto muito aí, eu tenho participado de muitas listas de discussão, o pessoal que está se preparando para a certificação, e está rolando muita história de oportunidade fora do país. Né? E, de fato, a carreira de segurança é uma das que tem mais procura no exterior, e não preciso dizer que o inglês é imprescindível, independente do país para onde você vá. Né? É o que te faz sair do Brasil, é o inglês, e o inglês tem que estar num nível, usando a classificação europeia, que tem nível A, B e C, né? E cada nível tem 2, A1, B1, A1, A2, B1, B2, você tem que ter pelo menos o nível B1 para conseguir uma qualificação de emprego na Nova Zelândia, na Austrália, na Europa. Assim, Nova Zelândia tem tido boas oportunidades, mas eu estou aqui fechando, aí nós vamos ver aí o resultado. Né? A grande maioria das pessoas com inglês intermediário, isso é muito bom. Legal. Então, independente de país, né, Marco? Nós estamos falando de TI. TI, em inglês, é fundamental, é mandatório. Tá? Você perde competitividade quando você espera as coisas saírem em português. Se elas saírem. Há edições de livro, por exemplo, que saltam de uma edição. Eu vou dar um exemplo do livro do Stalin, de criptografia e segurança em redes,
que saiu a quarta edição em português e não saiu a quinta em português e já saiu a sexta em português. Uhum. Então existe um gap gigantesco aí de pelo menos uns 4 anos, 4 a 5 anos, que o cara está esperando sair em português para ele estudar. Para estudar e as pessoas conseguir não estão usar. esperando, as pessoas estão estudando. Tá? Eu tenho uma estatística do MEC, que foi feita há algum tempo atrás, que diz que o brasileiro que tem proficiência para, de fato, assumir uma posição de liderança, hoje, não passa de 3%. Outra experiência foi naquele Ciências Sem Fronteira, quando a gente teve uma oportunidade de mandar aí milhares de alunos para fora do país. O índice de proficiência de uma universidade grande aqui de São Paulo, que tem mais de 20 mil alunos inscritos, foi de menos de 7%. Menos de 7% passariam no TOEFL com o nível que precisava. Então, isso mostra que a gente está despreparado, mas também mostra o tamanho da oportunidade que a gente tem. Quem está preparado tem um mercado enorme aí, e a gente não tem tantos concorrentes aqui para ocupar essas vagas lá fora. Então, o inglês é uma bela dica. Assim, aliás, talvez fosse a primeira certificação que todo mundo quando me pergunta, fala, qual a primeira que eu tiro? Fala, tira o TOEFL. E passa assim 100. E aí você, com isso na mão, qualquer outra você vai conseguir se dar bem. Até porque quando você vai galgando os degraus das certificações, vai chegar num ponto em que não vai haver certificação em português. Verdade. Vou dar um exemplo da CompTIA. Quando você sai do Security Plus e passa para o CISA não tem português e não há previsão e nem pretensão da CompTIA lançar essa certificação em português. E aí depois você ainda tem Pentester Plus e você ainda tem CASP. CISP, esquece, não tem português e não vai haver. Então, as certificações, CHFI não tem português. Então, essas certificações mais elaboradas, elas não têm em português. Por quê? Porque se você está querendo ser um cara especialista na área, amigo, se a área tudo gira em torno de inglês, você tem que saber inglês. Pelo menos, no caso, para você ler e conseguir fazer a prova em inglês. Tá? Então, é importante realmente ter isso aí, porque se perde muito quando você não tem o inglês, pelo menos no primeiro momento de leitura. Pelo menos. Exato. Então, assim, fica dado o recado. Vou soltar mais um questionário rápido aqui para a gente, só para ter uma ideia de qual é o perfil do pessoal. Não vou só fazer isso mais adiante. Vou soltar uma outra aqui, de um assunto que você acabou de falar. Qual é o seu grau de proficiência com relação à sua forma de... a experiência de apresentação em público, mesmo que seja em projeto? Né? Assim, que experiência você tem de se apresentar publicamente? Como o Marcos está fazendo aqui, dividindo a experiência, batendo esse papo com a gente, ele tem uma bela experiência em fazer isso, professor de faculdade, instrutor por muitos anos e tal. Isso num projeto dentro da empresa é extremamente relevante, né? Com certeza. Temos um Jedi no time aqui, ó, que legal. Opa! Esse é um ponto extremamente relevante. A CompTIA fez uma pesquisa uns anos atrás, perguntando para os contratantes, né, da área de TI quais eram as cinco competências mais desejadas. A competência técnica era a quarta da lista. Né? As 3 primeiras eram comportamentais, e entre as 3 estava a capacidade de se apresentar, capacidade de se expor e descrever o problema e a solução de forma clara. Tá? Então, isso é uma competência que a gente precisa desenvolver, e se você fizer isso em outra língua, então, aí juntou 2 coisas, se você tiver proficiência em se apresentar, falando em outra língua... Você comete um erro muito grande de achar que o cara nasce sabendo isso. O cara é um palestrante nato. Não, meu amigo, se fosse assim, não existiria curso para o cara ensinar técnicas de apresentação, de oratória, etc. É isso aí. Como eu falei, eu fiz um curso, porque eu já dava aula e tudo mais, foi até engraçado, que a professora perguntou, o que você está fazendo aqui se você já é professor? Mas tinha muita coisa interessante, técnicas, etc., de relaxamento, e etc., impostação de voz, e é impressionante. Eu acho que o Marcos está tendo algum problema de uplink dele. Opa! Oi, voltou? Legal. Voltou? Tá, cortou um pouco as suas vozes aqui. Eu estava colocando o resultado da pesquisa no ar aqui. Tá. A gente tem aqui 16% como baixa proficiência, 47% como média, 32% com alta proficiência em apresentação em público, sensacional, e 1% tem um aqui, um super, um Jedi, na turma de apresentador. Muito bom. Beleza. Mas da sequência que você estava falando, que você fez um curso de apresentação mesmo sendo professor, e você ainda assim aprendeu um bocado de coisa.
Isso. Aí no primeiro dia, basicamente você se apresenta na frente, num púlpito com um microfone, e diz o que você está fazendo lá. É impressionante como há várias pessoas que não conseguem dizer o próprio nome. Chega na frente de 20 pessoas e a pessoa não consegue dizer o próprio nome. É impressionante. Então, assim, e no final do curso, essas pessoas, você vê uma grande evolução. Então, há técnicas para poder realmente você se sentir mais confortável, mais relaxado, e você conseguir fazer uma apresentação de forma adequada, tá? Claro, existem as pessoas que têm já uma certa predisposição, já são mais desenvoltas e tudo mais, mas esqueçam que o cara só é quem nasceu para aquilo que vai poder ser um grande apresentador, um grande orador, tá? Você consegue, sim, aprender as técnicas e se tornar um grande orador, sim, tá? E há livros e cursos bacanas para isso, tá? Continuando aqui em relação às certificações, pessoal, não sei se alguns de vocês já ouviram falar, existe o DSIC, tá? É o Departamento de Segurança de Informação e Comunicação, que está vinculado ao gabinete da Presidência da República. E nesse documento que eu estou colocando o link aqui para vocês, que vocês podem dar uma googada e facilmente, né, o normativo 17, o 17 tem o 18. O 17, ele lista algumas certificações por área, né, recomendadas para os colaboradores da iniciativa pública da área de TI. Apesar disso ser focado para os colaboradores, né, da iniciativa pública, isso é uma excelente referência para você que ainda está meio perdido e não sabe quais certificações, porque tem muitas certificações, e é claro que tem umas que são mais valorizadas do que outras. Para você que não sabe direito exatamente quais certificações se focar, até porque também tem um custo envolvido, isso é um excelente referencial, tá? Então a gente vê aqui, né, as certificações focadas em gestão de segurança da informação, ó, veja que o CISP está listado aqui. Esse da módulo não existe mais, tá? Já foi descontinuado. Veja que a Security Plus, ó, ela está listada aqui na parte de segurança de redes, né, junto com outras grandes certificações. A CASP, que é outra certificação da CompTIA, está listada aqui na parte de segurança de redes, de gestão da segurança da informação. O CEH, que é da IC Council, também é uma certificação extremamente valorizada no mundo, na parte, né, basicamente ela e a OSCP, da Offensive Security, que é a mantenedora do Kali, são as duas certificações mais valorizadas para a parte de análise de vulnerabilidades, de tratamento de incidentes. Qualquer certificação da SANS que você fizer vai te tornar, assim, um profissional diferenciado. Não há cursos aqui no Brasil, já houve, mas é muito difícil haver curso da SANS, porque só a prova custa $1.200. Então, realmente, é um curso, um treinamento diferenciado, né? Você vai pagar uns $6.000 aí para fazer o treinamento, e o treinamento mais básico, ele já tem um nível de profundidade considerável, né? Então, mas são certificações, assim, muito específicas, muito aprofundadas, o nível técnico é muito grande, e são bastante valorizadas aí mundo afora. De forense tem a CHFI, que eu possuo, tá? Vamos dizer que ela seja mais conhecida mundialmente, tá? Da IC Council. Novamente, as certificações da SANS. Gestão de continuidade de negócios, né? Auditoria, né? Então, aí entra aí a auditor líder da norma ISO 27000, e de gestão, entrando IT, o COBIT, né? E o CRISC da ISACA, tá? Então, essas são algumas certificações. Há outros documentos, esse aqui é um documento nacional, tá? Existem documentos internacionais, por exemplo, o DoD, o Departamento de Defesa dos Estados Unidos, também tem uma lista de certificações, e as certificações da CompTIA também estão listadas lá, tá? E alguns órgãos, como Microsoft, Cisco, IBM, elas exigem que os profissionais que vão trabalhar na área de TI tenham as certificações da CompTIA, especificamente certificações de segurança, o Security Plus. Não à toa, porque estas empresas, elas compõem a CompTIA. A CompTIA, ela é uma associação feita por diversas empresas. Quando ela lança uma certificação no mercado, essas empresas chegaram e conversaram e disseram assim, olha, nós estamos precisando de profissionais com determinadas habilidades. Vamos ver aqui quais são essas habilidades, o que a gente pode explorar, e vamos criar uma prova para poder certificar os profissionais e assim capacitá-los
para que eles possam suprir as demandas que nós temos aqui nas nossas empresas. É assim que a coisa funciona. E aí se faz a prova beta, né, tira-se uma média, né, do pessoal que fez a prova beta, de uma maneira geral, todas as certificações funcionam assim, e aí essa média é que fica sendo a nota mínima para que o profissional seja certificado. Tendo dito isso, você já deve ter parado mais ou menos aí para pensar que quanto menor a nota de corte, mais difícil é a prova, porque aquela nota de corte, uma média dos profissionais que já são da área, ou que já são certificados, que fizeram a prova beta. Então, se os caras tiraram nota baixa, então é porque a prova é mais difícil. Né? Especificamente em relação à CompTIA, existe esse roadmap da CompTIA, vocês podem acessar no site. É interessante no site porque você consegue escolher a área que você quer atuar e ele vai te dar a trilha, desde o basicão até o expert. E não tem só certificações da CompTIA. Isso é legal também por conta disso. Tá? Então, ele mescla aqui, no mesmo nível, certificações da CompTIA com certificações de outros fabricantes. Então, você vai encontrar Microsoft, Cisco, IBM, né, e outros fabricantes aí menos badalados, tá? Desde o nível iniciante até o nível expert. Tá? No caso da CompTIA, o CASP é o expert aqui na parte de Information Security. A CompTIA, na trilha de segurança, né, o que ela chama de Cybersecurity Path, tudo começa com IT Fundamentals, que na realidade não é para nenhum de nós aqui, todos aqui já deve ter mais ou menos nível universitário, seria mais para o pessoal de ensino médio, né, ensino profissionalizante, são conceitos básicos de TI. Tá? Esse mesmo conteúdo é o mesmo conteúdo que a Cisco utiliza na certificaçãozinha básica dela de nivelamento lá do Network Academy, para quem já fez, ou quem conhece, ou já estudou para fazer prova da Cisco, vai saber melhor o que eu estou dizendo. Logo após vem a A+, que foi a primeira certificação que a CompTIA lançou, já tem, né, milhões de pessoas aí certificadas no mundo. Ela é uma certificação para quem atua com suporte. Então, seria aquela certificação inicial para você começar a trabalhar já tendo uma chancela. Ela, infelizmente, ela não é tão divulgada no Brasil, mas ela é uma excelente certificação. São 2 provas que vai falar sobre hardware, sobre processador, sobre memória, sobre barramento, vai falar um pouquinho sobre suporte Windows, tá? Que é aquele suportezinho do dia a dia. Então, é uma certificação muito bacana, e lá fora ela é muito valorizada. O cara já com o A+, ele consegue já se destacar no mercado. Na sequência vem o Network Plus, que vai versar sobre tudo de redes que você imaginar. Vai falar sobre cabeamento estruturado, vai falar sobre rede sem fio, vai falar sobre IPv6, sobre IPv4, sobre VPN, sobre protocolos de rede de alta velocidade. Então, é uma certificação bem completa sobre tudo relacionado a redes. A Security Plus, ela tem a mesma abordagem do Network Plus, mas focado para segurança. Então, tudo de segurança que você imaginar vai ser abordado nessa certificação. Então, códigos maliciosos, criptografia, plano de continuidade de negócios, conceitos básicos de confidencialidade, integridade, disponibilidade, a metodologia de computação forense, a metodologia de análise de vulnerabilidades, disaster recovery, backup, segurança em rede sem fio, a segurança em desenvolvimento, entender, né, o que é um SQL injection, um buffer overflow, um command injection, e aí vai. Tá? Então, é uma certificação bem completa, bem bacana. Recomendo fortemente, né, a vocês todos a fazerem a certificação. Mais na frente eu vou falar sobre um treinamento que vai acontecer em breve, tá? Que eu vou ministrar em parceria aí com a Matsa. Mas não é pelo fato de eu ministrar o treinamento, mas eu recomendo a todos que se interessam em entrar na área de segurança, ou que já estejam na área de segurança, ou se estejam fazendo uma pós-graduação em segurança, fazer essa certificação. Eu tenho diversos ex-alunos que estavam na pós, ou estavam entrando na pós e fizeram a Security Plus. Aí eu disse assim, cara, puxa vida, professor, quando eu fui ver a disciplina tal, eu já tinha visto na certificação. Ou eu já tinha visto as noções ali, então me ajudou bastante. Né? Tive aluno, inclusive, que nem da área de TI era, e que fez o curso de Security Plus, foi fazer uma pós-graduação, e ele conseguiu fazer a pós-graduação de uma maneira mais tranquila, porque já tinha feito o curso, né? Não tinha nem feito a prova ainda, ele tinha feito só o curso.
e já se sentia mais confortável. Tá? Se você já atua na área, é mais do que obrigação você fazer essa certificação, que há a prova em português, ela tem português, Network Plus, por exemplo, não tem português, mas a Security Plus tem português, né? Existe livro em português, que é o livro do Yuri Diógenes, brasileiro, cearense, cabeça chata como eu, trabalha na Microsoft nos Estados Unidos há muitos anos, né? Ele e o Daniel Mause, que é o coautor, ambos trabalharam aqui em Fortaleza, né? São extremamente capacitados, conhecem muito sobre segurança da informação, e o livro é muito didático. Tá? O Fábio, a certificação Network Plus está em processo de tradução, então em breve a gente deve ter a nova prova, a versão 007, em português também. Então a gente vai ter IT Fundamentals, A Plus Network Security, as 4 provas da suíte básica em português. Está aí para frente, não. Ótima notícia, ótima notícia. Porque isso ajuda, né, já que existe, infelizmente, esse gap, né, essa dificuldade com o inglês, então isso ajuda as pessoas se certificarem e também a difundir a certificação, né, a valorizar também a CompTIA. Depois da Security Plus, nós temos 2 certificações intermediárias. Elas estão no mesmo nível porque elas têm uma premissa um pouco diferente. A CISA, ela é uma evolução direta do Security Plus, ela se aprofunda em alguns conceitos da Security Plus, outros ela passa batido, ou seja, você precisa ter os conhecimentos, de preferência, ter a certificação Security Plus para fazer o CISA, tá? Se você não tiver certificação, pelo menos os conhecimentos você tem a obrigação de ter, porque o CISA ele já não vai abordar mais conceitinhos básicos, e mesmo alguns conceitos mais avançados, que já foram comentados no Security Plus, ele não comenta, ele passa assim muito rapidamente, porque parte do princípio que você já sabe. Outros conceitos ele vai se aprofundar, e aí vai mexer um pouquinho com o Wireshark, para poder analisar pacote, tá? Um pouquinho com o Nmap, para poder fazer a análise de vulnerabilidade, procurar portas abertas. Então, ele tem uma pegada um pouco mais prática e mais aprofundada. O Pentester Plus, ele deve estar sendo lançado agora no próximo semestre. A prova beta ocorreu agora esse semestre. Algumas pessoas que eu conheço que fizeram o Pentester Plus disseram que a prova está bem complexa. Ela está no nível bem semelhante ao CEH da IC Council, tá? Uma provinha bem casca-grossa que versa sobre análise de vulnerável, sobre pentesting, né? E inclusive, caindo questões de código. Então, é importante que a pessoa saiba um pouco de Python, um pouco de Shell Script, um pouco de Perl. Então, já é uma certificação intermediária para avançada mesmo. Né? Exige que a pessoa já tenha esses conhecimentos bem sedimentados do Security Plus. Eu diria até, na minha opinião, que o ideal seria, na sequência, fazer Security Plus, CISA e depois o Pentester Plus. A não ser que a pessoa já trabalhe com Pentesting, já tenha uma familiaridade ou outra certificação. E a certificação, né, o ápice aí da CompTIA seria o CASP, que está no mesmo nível do CISP, apesar de não ter a mesma popularidade do CISP, mas os conteúdos são muito semelhantes. Na realidade, os domínios do Security Plus, basicamente, são os mesmos domínios do CISP e do CASP, com a diferença que vai estar mais aprofundado no CASP e também com foco de gestão. Né? As questões, elas tendem a ser do CISP, por exemplo, questões de escolha o item mais correto, né, dentro daquele cenário. Então, todos os itens estão corretos, mas dentro daquele cenário tem um que é mais correto, então exige que a pessoa tenha uma certa experiência, tenha um conhecimento já da área, né, de gestão, inclusive. Tá? E, recentemente, está meio cortada aqui a figurinha, mas recentemente a CompTIA, ela lançou, não é uma certificação, outros fabricantes, como a Microsoft, como a Cisco, é um compêndio de certificações. Então, se você faz, por exemplo, se você passou na A+, Network Plus e Security Plus, você ganha uma chancela da CompTIA de especialista, o CSIS, né? CompTIA Secure Infrastructure Specialist. Se você tem o Security Plus e o CISA Plus, você ganha o CISAP, CompTIA Security Analytics Professional. E se você tem o Security Plus, o CISA e o CASP, que seria o top da carreira de Cybersecurity da CompTIA, você ganha o CISAI, que é o CompTIA Security Analyst Expert. Tá? Então, isso é automático. Você fez a prova,
logo depois a CompTIA te manda um e-mail te parabenizando, te mandando essa chancela, e aí com um logo para você usar e tal, né? Mostrando que você é um cara proficiente na área de segurança. Eu não coloquei aqui, porque o nosso foco aqui é mais segurança, mas a CompTIA, ela tem essa mesma chancela para certificação da área de infraestrutura. E aí vai entrar o Network Plus, Linux Plus, e outra certificar Cloud, tá certo? Só que com foco em infraestrutura. Legal? Então, o que torna interessante a CompTIA é exatamente essa combinação de certificações que são complementares e ela é agnóstica, ou seja, ela é vendor neutral, ela não se foca em nenhum fabricante, em nenhuma tecnologia específica. E isso é uma das coisas que muito me agradam na CompTIA. E é uma das coisas que torna ela uma certificação extremamente valorizada no mundo e pelas empresas. Porque uma vez que você conhece os conceitos de segurança, meu amigo, aí você quer trabalhar com Firewall, você vai procurar se especializar no Firewall, Checkpoint, Sonic Wall, seja lá o que você quiser. Mas você já conhece o conceito de Firewall. Você vai ter que aprender o quê? A interface, é comando. Tá? Se você já conhece os conceitos de pentesting, você vai aprender o quê? A usar ferramenta. Né? Uma distribuição Linux A, B ou C, né? Uma ferramenta A, B ou C. Mas você tem aqueles conhecimentos, você não está focado especificamente num produto, que se aquele produto muda de versão, você tem que obrigatoriamente fazer a prova da nova versão. Legal, Marcos. Fala um pouco mais para a gente sobre os detalhes da certificação em si, talvez sejam nos próximos 2 slides aí, os mais detalhes da Security Plus em si. Isso. A Security Plus, tá? Nós já temos a versão 501, mas a 401 ainda está válida. A 501, ela só vai passar a vigorar a prova em português da 501 a partir de dezembro. Então, já existe a 501, mas em português só vai haver até dezembro. Por isso que a certificação 401 ainda é uma excelente opção, e ainda seria a opção mais tranquila, né, porque ela é válida fazer a prova até dezembro, em português. E tem um livro preparatório, que é o livro do Yuri, em português. O próprio Yuri, em um dos vídeos que ele gravou no canal dele, ele falou que ele só vai atualizar o livro dele no ano que vem. Por quê? Porque a prova em português só vai sair em dezembro, então ele só vai atualizar a partir de começar a atualizar o livro para a nova versão a partir de dezembro. Tá? Então, nesse exato momento, não existe nenhum material em português para a Security Plus 501. Fora isso, você se certificar 401 ou 501 é a mesma coisa. Você vai ser certificado Security Plus. O certificado, a certificação, ela não está agregada à versão da prova, certo? Se você se certificar hoje, 401, você vai ter 3 anos aí para se recertificar, ou é uma outra coisa legal que a CompTIA tem, e que também muitos outros parceiros de certificação, como a IC2 e IC-Council, têm, que são os créditos, né, Education Credits. Você tem um período de 3 anos para juntar pontos, você paga uma taxa anual, ou, né, por 3 anos, se você quiser pagar logo por 3 anos, e aí você entra no programa para poder você juntar esses pontinhos. É como se fossem milhas, tá? Mas, na realidade, cada coisa que você faz na área de segurança, você vai agregando pontos. Então, você vai ganhando pontos, você participou de um treinamento, se você fez uma especialização, se você fez uma prova de certificação na área de segurança, tudo isso vale ponto. Agregar esses pontos, mas não é. Porque você sendo um profissional de segurança, você vai estar diretamente envolvido, tá, com esses eventos e etc. Então, isso é bem legal, porque obriga o profissional a estar atualizado. Eu acho que essa é a grande sacada da certificação. E você não precisa pagar e fazer novamente a prova. Isso é muito legal. Então, recomendo fortemente, depois de você se certificar, você se agregar esse programa. Tá? Essas são os domínios, né, as áreas que vão cair na prova. Tá? Então, são as grandes áreas. Dentro dessas áreas, é claro, tem a parte de códigos maliciosos, tem a parte de ataques de rede sem fio, Bluetooth, etc. Tá? Então, segurança de redes, 20%, conformidade de segurança operacional, 18%, que é a parte de controle lógico, controle físico, ameaças e vulnerabilidades, aqui a gente vai falar sobre phishing, vai falar sobre Buffer Overflow e outras coisinhas. Segurança de aplicações, dados e husks, aí vai ter um pouquinho de cloud,
segurança em clouds, né? Segurança nas aplicações de uma maneira geral. Controle de acesso e gerenciamento de identidade, tá? 15%, e criptografia, que tende a ser uma área, apesar de percentual ser pequeno, mas tende a ser uma área que o pessoal tem mais dificuldade, porque não costuma ser muito dia a dia das pessoas. Por conta disso, eu tendo, no treinamento, a falar, né, bem mais até do que cai na prova, para poder deixar o pessoal mais tranquilo e bem nivelado, tá? No caso da Security Plus, é só uma prova, tá? Não é como o A Plus, que são 2 provas. Coloquei aqui o 401, pelos motivos que eu já falei, mas já existe o 501, que é a nova versão. O formato do exame são cenários e múltipla escolha. E cenários, pessoal, como a prova é agnóstica, mesmo que você não tenha experiência nenhuma, e eu digo isso com muita propriedade, que até hoje as pessoas que fizeram o treinamento comigo e fizeram a prova, todas passaram com pelo menos 80% de aproveitamento na prova. Então, mesmo que você não tenha experiência, ao longo do curso, que é um curso teórico, esse aqui é um curso teórico, o curso de CISA é um curso mais prático, você consegue resolver essas questões de cenário. Por quê? Porque ele vai te colocar um ambiente, por exemplo, que vai te colocar uns APs, servidor e tudo mais, então você sabendo o que é um AP, o que é um servidor, como é que eles se comunicam, ele vai te perguntar por que o fulano de tal não está conseguindo acessar determinado recurso. Então, você tendo o entendimento do funcionamento dos recursos e dos conceitos, você consegue responder com tranquilidade esses cenários, que não são muitos, tá? A maior parte da prova é múltipla escolha. São 90 minutos e 90 questões, no máximo. Porque você pode estar se assustando. Meu Deus, eu tenho 1 minuto por questão? É mais ou menos isso. Mas acredite, as questões da prova, elas são muito... você olhou, às vezes o enunciado é muito grande, aí tem um blá, 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 a última frase é que te interessa, e aí você olhou, já de cara você já sabe a resposta. E te digo, já uma dica, aquele primeiro item que você pensou ser a resposta certa, muito provavelmente é a resposta certa. São 90 questões no máximo, por quê? Porque isso não é estatístico. E a COPTIA faz isso para que você não possa ficar analisando as questões e já saber de cara quantas você acertou, quantas você errou. Tem uma dica aqui, Marcos, que pelo fato da gente estar fazendo a prova num idioma que não é o nativo em inglês, mesmo fazendo a prova em português, a gente tem 20 ou 30% mais de tempo disponível. Então dá um pouquinho a mais do que os 90 que estão para a prova original. E ainda você pode apertar um botãozinho e ele te mostrar a questão em inglês. Original em inglês. Legal. Marcos, em benefício do tempo, assim, a gente tem 8 minutos para terminar o horário que tem. Então, eu queria dar um passo adiante. Vou agilizar aqui, tá? Então, só para complementar aqui, essa experiência, pessoal, não é obrigatória, é recomendável que você tenha um Network Plus ou 2 anos de experiência, mas não é obrigatório. Por conta disso, também essa parte de redes eu dou uma aprofundada mais para poder nivelar a galera. O Márcio Nunes pergunta aqui sobre CompTIA CertMaster. Márcio, eu só vou responder. CertMaster é uma ferramenta da CompTIA, que é uma espécie de simulado que te entrega conteúdo para você se preparar para a prova. Recomendo fortemente que você faça o trial do CertMaster, vale a pena, é uma ferramenta muito legal que usa neurociência e psicologia cognitiva para poder te transmitir conhecimento. Vale a pena checar lá sim, tá? Marcos, a gente está caminhando para o final. Quero te agradecer pela colaboração, pela presença aqui hoje, por compartilhar sua experiência com a gente, e deixar contigo, Marcos, para você fazer aí as suas palavras finais de encerramento. Meus amigos, eu gostaria só de deixar esse recado, né? Com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Desejar uma boa noite a vocês, e os meus contatos estão aí para vocês.